Quando há a necessidade de se fazer o cateterismo intermitente 365 dias por ano, o mais importante é cuidar da uretra. Depois de demonstradas todas as vantagens e segurança dos catéteres hidrofílicos pré-lubrificados de primeira geração EasyCat, a Coloplast desenvolve um produto ainda mais avançado para os usuários de cateterismo intermitente e de alívio. SpeedCat, catéter hidrofílico lubrificado, pronto para uso. Lubrificação exclusiva de segunda geração, com máxima proteção para a uretra. A missão da Coloplast como empresa é melhorar a qualidade de vida dos pacientes com os quais se relaciona nas diversas áreas do negócio. Na linha de continência, foram muitos anos pesquisando e desenvolvendo produtos de eficácia comprovada para as pessoas que sofrem de incontinência urinária e fecal. A empresa lançou a primeira geração de catéteres pré-lubrificados com a série EasyCat, que são ativados mediante água ou solução salina. Após o seu lançamento, a Coloplast realizou uma busca minuciosa de novos materiais, testes de diferentes protótipos e ensaios clínicos para obter um produto mais avançado tecnologicamente. Isso resultou em um processo intenso, realizado com a colaboração de profissionais de diferentes países para desenvolver o catéter hidrofílico estéril SpeedCat. O catéter desenvolvido une dois conceitos imprescindíveis para o cateterismo vesical intermitente: lubrificação de segunda geração para máxima proteção da uretra e simplicidade no uso. O SpeedCat é o único catéter hidrofílico estéril verdadeiramente pronto para o uso. É a segunda geração de catéteres para o cateterismo vesical intermitente. História do cateterismo vesical. O cateterismo uretral provavelmente é uma das técnicas médicas mais antigas, apresentando dados desde 3.000 anos antes de Cristo. Os egípcios já utilizavam catéteres metálicos para processos urológicos. 500 anos antes de Cristo, Hipócrates mencionou em seus trabalhos os catéteres de bronze e em Pompeia foram achados instrumentos relacionados com a anatomia uretral quanto à forma e ao comprimento. A palavra catéter é mencionada por Galeno em torno do ano 150 a.C. Ele também descreve a técnica do cateterismo para o tratamento das retenções urinárias. Em 1844, o inventor norte-americano Charles Goodyear introduziu a borracha vulcanizada para fabricar catéteres urológicos, o que significou uma grande revolução destes produtos. Os mais famosos foram desenhados em 1870 pelo cirurgião e físico francês Auguste Nelaton. A fixação dos catéteres na bexiga foi concebida em 1927 pelo célebre médico norte-americano Dr. Foley, que introduziu o balão no extremo distal do órgão. Tempos depois, George Teeman comercializou o catéter com ponta arredondada para estenoses uretrais ou cateterismos difíceis em homens. Assim foi até a chegada dos catéteres de última geração, chamados hidrofílicos, que têm afinidade com a água. Isto faz com que tenham a propriedade da baixa fricção, sendo ótimos para o cateterismo vesical intermitente. O cateterismo vesical intermitente. O precursor do cateterismo vesical intermitente, estéril, foi o neurologista alemão Ludwig Guttmann, que em 1940 aplicou a técnica praticada exclusivamente pelos médicos em pacientes hospitalizados com lesão medular e bexiga neurogênica. Porém, esse procedimento tinha um custo elevado, além de apresentar grande dificuldade no atendimento a pacientes fora do hospital. O grande avanço para esse tipo de cateterismo chegou em 1972, quando o médico urologista Jacques Lapides publicou seus trabalhos incorporando o conceito de cateterismo vesical intermitente limpo, não estéril, demonstrando não existir maior risco de infecção com a referida técnica. Isto permitiu a expansão do seu uso e sua aceitação nos pacientes de ambulatórios. Lapides sustenta que a chave para evitar infecções do trato urinário é impedir altas pressões intravesicais e distensão excessiva da bexiga, preservando desta forma a irrigação da parede vesical.
A partir de então, a técnica expandiu-se para os casos em que era preciso fazer um esvaziamento regular e completo da bexiga, incitando que este processo ocorresse da forma mais fisiológica possível, diminuindo assim o risco de infecções urinárias e dano renal. Um avanço tecnológico. A Coloplast direcionou todos os esforços para a pesquisa e o desenvolvimento de uma lubrificação mais otimizada, de segunda geração e mais homogênea. Assim surgiu o catéter SpeedCat. Novo material, o poliuretano. O SpeedCat é totalmente fabricado com poliuretano, no geral um pouco mais rígido que o cloreto de polivinila, PVC, e o silicone, o que facilita a sua introdução na uretra. Pronto para o uso. Devido ao novo conceito de lubrificação de segunda geração inalterável, o SpeedCat vem imerso em solução salina, estéril e pronto para ser usado sem a necessidade de nenhuma etapa prévia. Nova lubrificação exclusiva de segunda geração. O SpeedCat incorpora uma nova tecnologia na sua lubrificação, denominada LubriMax, que outorga ao produto a maioria dos seus benefícios. Devido a esse novo processo de fabricação patenteado, a camada hidrofílica do SpeedCat permanece macia e inalterável, mesmo submersa em líquido durante longos períodos de tempo. Dessa forma, o catéter pode permanecer submerso em solução salina, estéril e pronta para o uso, evitando o problema da disponibilidade e da qualidade da água. A lubrificação LubriMax é formada por 3 componentes: polivinilpirrolidona, ureia e cloreto de sódio. Polivinilpirrolidona. A polivinilpirrolidona, conhecida como PVP, é um polímero com a propriedade de absorver a água, aumentando seu volume em 10 vezes, formando uma camada de consistência macia e homogênea que reduz a fricção entre o catéter e a mucosa uretral ao mínimo. Na lubrificação LubriMax, as moléculas da PVP estão unidas mediante ligações químicas cruzadas, formando uma rede muito densa na camada base, que vai se estendendo de forma progressiva até a superfície. O resultado é um catéter com maior eficácia na absorção da água e com a possibilidade de permanecer submerso em solução salina sem perder a lubrificação. Ureia e cloreto de sódio. O LubriMax incorpora moléculas de ureia e de cloreto de sódio dentro da estrutura, na rede da PVP. Como ambas as substâncias são encontradas no corpo humano, o objetivo é aumentar a osmolaridade da lubrificação para obter uma concentração de 400 miliosmoles por litro, cifra minuciosamente estudada por ser semelhante à do tecido humano. Convém lembrar que a osmose é o princípio físico de igualar concentrações em sistemas diferentes, mediante a passagem da água da solução menos concentrada para a mais concentrada. É importante observar que no momento de realizar o cateterismo, o catéter entra em contato direto com o epitélio uretral. Se a lubrificação do catéter for isotônica, não haverá transferência de água de uma estrutura para outra. Se for hipertônica, as moléculas da água passarão do epitélio para o catéter, com o risco da mucosa ficar desidratada. Se a lubrificação for hipotônica, a água passará do catéter para o epitélio, com o risco de que o catéter fique seco e colado na parede da uretra. Esse efeito é especialmente evidente quando o cateterismo é prolongado. A osmolaridade do epitélio uretral é de 300 miliosmoles por litro, o que corresponde a uma solução de cloreto de sódio a 0,9% ou de ureia a 1,7%. A osmolaridade do SpeedCat é de 400 miliosmoles por litro, considerando a lubrificação isotônica com relação ao epitélio. Isso significa que essa osmolaridade deve ser um pouco superior para evitar o ressecamento do catéter nos procedimentos mais prolongados, como é o caso das dilatações uretrais. Novo formato dos orifícios. O
formato dos orifícios do catéter não influi no fluxo da urina. No entanto, para evitar lesões da mucosa, é necessário ficar atento a esses orifícios, caso sejam largos e de forma cônica. Ao se introduzir o catéter, os orifícios trazem grande risco de lesão da mucosa, levando a pequenos sangramentos que, quando repetidos continuamente, podem causar uma estenose uretral. Os orifícios do SpeedCat têm formato radial e bordas a quase 90 graus para que a mucosa não penetre e não produza microtraumas no epitélio uretral. Conector de fácil manuseio. Devido às estrias que ele possui, facilita-se o manuseio, assim como o fato de deixar sem lubrificação os 5 centímetros do catéter mais próximos do conector. No SpeedCat, a cor do conector identifica o calibre do catéter. A técnica do cateterismo simplifica-se de forma significativa com a utilização dos catéteres SpeedCat. Isso é muito importante se observarmos que o cateterismo vesical intermitente geralmente é indicado para pessoas com problemas de mobilidade de qualquer faixa etária, incluindo crianças e pessoas de idade avançada. O SpeedCat é um catéter de uso único, imerso em solução salina estéril a 0,9% dentro de uma embalagem de alumínio. O produto já vem pronto para ser usado, sem necessidade de ativar a lubrificação. Recomenda-se fazer a higiene dos genitais e das mãos, aderir a embalagem a uma superfície lisa para abri-la com mais comodidade, retirar o catéter e realizar o procedimento. Por fim, o catéter deve ser inutilizado. A embalagem também contém um anel para facilitar a abertura. Benefícios do SpeedCat: máxima proteção da uretra. O revestimento Lubrimax protege ao máximo. A lubrificação Lubrimax exclusiva protege ao máximo a uretra, garantindo uma lubrificação muito suave, uniforme, estável e isotônica. Através do microscópio, observa-se a importante diferença entre a lubrificação do SpeedCat e outros catéteres. Comodidade e simplicidade de uso. O SpeedCat encontra-se imerso em solução salina estéril, pronto para o uso. Dessa forma, simplificam-se as etapas do cateterismo, tornando-o mais prático e rápido, pois não há necessidade de solução salina ou água como acompanhamento adicional. Menor risco de infecções. Foi comprovado através de estudos que o SpeedCat diminui o risco de infecções do trato urinário, em comparação aos catéteres convencionais lubrificados com gel. Menor risco de traumatismos. Devido à lubrificação avançada Lubrimax de segunda geração, a fricção durante o cateterismo com o SpeedCat é mínima. Além disso, foram observados outros detalhes, como o formato dos orifícios, para reduzir ao máximo o risco de microtrauma no epitélio uretral. Embalagem de fácil abertura. A embalagem é muito fácil de manusear, com distintas opções de abertura. Pode-se abrir pelo método tradicional ou utilizar o anel de abertura, caso o usuário possua pouca destreza. Para não tocar no catéter, pode-se utilizar a técnica sem toque, optando por abri-la pelo extremo distal do conector. Discrição e fácil transporte. A embalagem é muito discreta e de fácil transporte, permitindo inclusive que o usuário enrole ou dobre o catéter para carregá-lo no bolso ou dentro de uma bolsa. Os catéteres SpeedCat são comercializados em diversos calibres e comprimentos para homens, mulheres e crianças e podem ser identificados através das cores dos conectores. Por todas essas vantagens, SpeedCat facilita a prática do cateterismo vesical intermitente, permitindo maior aceitação da técnica, menor taxa de abandono do tratamento e, consequentemente, melhor qualidade de vida das pessoas que a utilizam. Quando há a necessidade de se fazer o cateterismo intermitente 365 dias por ano, o mais importante é cuidar da uretra.